palavra que eu vou falar hoje, eu nomeei como a ti mesmo. E quando a gente fala essa frase, como a ti mesmo, a gente já pensa imediatamente que texto da Bíblia que fala. O principal mandamento que a Bíblia aponta é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, essa palavra, ela diz respeito à nossa relação com o nosso próximo. Ela reflete, sim, nossa relação com Deus, ela está completamente ligada ao nosso entendimento de quem Deus é, de quem Cristo é, mas ela diz respeito ao nosso posicionamento com relação ao outro. Essa mensagem, ela vai falar da sua relação com o outro que está dentro da igreja, do corpo de Cristo, e ela vai falar da sua relação com o outro que está fora da igreja e ainda não tem a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o texto que eu vou usar de base é uma história muito conhecida. Vou abrir aqui a minha água, que eu estou com a garganta seca. Uma rinite e uma sinusite. Então orem por mim, tá bom? É uma história muito conhecida, mas eu quero que você, ao saber qual história é, você não pense, eu já sei qual é a moral da história, então eu já sei tudo que ela vai falar. Quero que você se permita encontrar novas camadas de revelação e de ensinamento de Jesus por meio da situação que ele viveu e que está contada lá no Evangelho de João, capítulo 8. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. E a história que a gente vai ler nesses versículos é a história de uma mulher adúltera que foi pega em flagrante neste pecado que era condenado pela lei. Vamos lá. O texto começa dizendo: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Eu quero contar um pouquinho do contexto que aconteceu essa história. Jesus, ele já tinha começado o seu ministério há um tempo. Ele já tinha feito muitos milagres, muitos sinais, muitas maravilhas. As multidões já estavam enlouquecidas atrás dele. E os religiosos e os fariseus já estavam muito incomodados com a sua mensagem. Eles olhavam para ele como um herege e eles estavam decididos a prendê-lo. Nesse momento que acontece essa história, esse episódio, na verdade, isso era um plano para que os religiosos, os líderes religiosos, pudessem ter uma razão para prender ele. Então, qual que foi o plano deles? Se a gente criar essa situação, ele vai ter duas oportunidades, duas alternativas. Uma delas é seguir a lei
E se ele seguir a lei e apedrejar a mulher e participar desse ritual de apedrejamento, ele vai perder a simpatia do povo. Eles vão olhar para ele e vão tratá-lo como eles nos tratam, porque o povo, ele tinha uma certa relutância com a forma dura que os fariseus tratavam as pessoas. Vai perder a simpatia, porque ele está muito bonzinho. Ele só está o quê? Curando o cego, curando leproso, fazendo milagre, dando pão para todo mundo. Vamos ver ele apedrejando, o que eles vão achar dele? Ou ele vai fazer outra coisa, ou ele não vai cumprir a lei. E se ele não cumprir a lei, pronto. A gente vai falar, viu? Ele não pode ser um guia religioso, ele não pode ser um líder espiritual, ele não pode ser um profeta, ele não segue a lei de Moisés. Então eles tiveram esse plano. E a verdade é que essa história nem dizia respeito à centralidade de uma mulher ter pecado. Era um plano para pegar Jesus. Porém, Jesus naquele momento, obviamente, Jesus era muito mais inteligente e preparado para qualquer tipo de ameaça que qualquer homem poderia apresentar contra ele. E o que Jesus faz nessa circunstância é que ele toma 3 ações importantes e que nos ensinam completamente a respeito de quem ele é e quem nós devemos ser perante o nosso próximo. E não só isso, mas a respeito daquelas personagens, aquelas pessoas reais que fizeram parte dessa história. Sejam os escribas e fariseus, seja a mulher adúltera e seja o Cristo. Por isso que eu convido vocês a abrirem o seu coração para entender o que aconteceu nessa circunstância e permitirem-se ser tocado pelo Espírito Santo com os ensinamentos de Jesus. No início, logo que eles chegam com essa mulher, Jesus estava escrevendo na areia, né? E a verdade é que a Bíblia não relata o que ele estava escrevendo na areia. Existem estudiosos, teólogos, que dizem que naquele momento que eles estavam acusando a mulher do pecado e dizendo qual era o veredito da lei para uma mulher que cometia adultério, como ela tinha cometido, Jesus começou a escrever os pecados desses fariseus e escribas. Mas a verdade é que a gente não pode ter clareza do que ele estava escrevendo naquela areia. Mas uma clareza a respeito do primeiro posicionamento de Cristo nessa situação é que, e esse é o meu primeiro ponto, Jesus deflagrou a hipocrisia. Hipocrisia, qual é o significado dessa palavra? Uma palavra que está aqui em hebraico, upokrites, e significa alguém que interpreta, que responde interpretando. Era um ator, um artista de teatro. Naquela época era muito comum no teatro existirem máscaras. Então você punha uma máscara que representava o personagem que você estava interpretando. E claramente aquela máscara não era você. Era algo que as pessoas viam, mas não representava quem você era. Por causa desse significado, nós entendemos até os dias de hoje com a palavra hipócrita, que ela significa dissimulador, impostor, hipócrita. Por que que Jesus estava naquele momento deflagrando a hipocrisia daqueles homens que chegaram para acusar aquela mulher e tentar acusar o próprio Cristo? Eu quero ler com vocês o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 23. E eu quero dizer que se você se interessar a entender um pouco mais a respeito de hipocrisia, leia o capítulo 23 completo, porque ele fala aqui Cristo dando várias características de forma mais minuciosa a respeito da hipocrisia que ele encontrou nos líderes religiosos daquela época. Mas eu quero ler com vocês os versículos 23 e 24 que dizem:
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, sem omitir aquelas, as mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fé. E aqui ele diz: vocês são guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O que é que ele está dizendo aqui? Os líderes religiosos, eles se colocavam perante o povo e apresentavam a lei e diziam o seguinte: vocês pecadores, vocês estão fazendo tudo errado, olha, você não pisou do jeito certo, você não lavou na hora certa. E eles cobravam minuciosamente o cumprimento da lei. Porém o interior, ou seja, o coração deles, não era um coração transformado pela verdade de Deus. Eles não buscavam a verdadeira justiça de Deus, muito menos a misericórdia e a fé. Então eles viviam de fachada. Cristo falou com eles. Os líderes religiosos eram os que jejuavam e ficavam na frente de todo mundo sofrendo. Os que na hora de orar, oravam mais alto, levantavam mais as mãos. O que na hora de dar oferta vinha e jogava um monte de moeda para as pessoas ouvirem. Então eles estavam mais interessados com a imagem religiosa que se passava do que verdadeiramente o que Deus pensava a respeito de cada coisa. Essa era a hipocrisia deles. E quando ele fala do mosquito e do camelo, o que Cristo está falando é a respeito de dois animais que pela lei eram considerados impuros. Tanto o mosquito quanto o camelo representavam animais impuros. Só que existia uma prática entre os religiosos que a gente toma suco, a gente sabe que muitas vezes o mosquito pode entrar em contato conosco. Ou quando a gente está andando, bem, bate na cara, entra na boca sem querer. Estou correndo para pegar, vem um mosquito. Mas também, às vezes, a gente está tomando alguma coisa doce, você deixa muito tempo parado, vem a mosca, que é lá, bebeu o açucarzinho, e se ela cai e não consegue sair, ela fica lá boiando. Eles eram tão preocupados com os detalhes, que eles coavam as bebidas doces antes de beber. Para dizer que eles estavam preocupados demais, eles eram tão santos que eles estavam preocupados em não beber a mosca. Então eles coavam o suco. Então Jesus está falando: você está coando o suco, mas está comendo camelo. Ou seja, no que é pouco, no que é exterior, você quer mostrar para todo mundo que está preocupado, mas aquilo que realmente importa, você está impuro. E essa é a forma que Cristo apresenta esses líderes religiosos. Então, no momento da história que a gente leu, da mulher adúltera, imagina Jesus. Jesus é aquele que sondava o coração de todo mundo. Ele está lá na situação, eles trazem a mulher e falam: ela tem que ser apedrejada. Ele olha para aqueles homens e ele consegue ler coração por coração. Os camaradas que comiam camelo, sabe? Que o interior estava tudo sujo, tudo podre. Ele olhou, e é lindo como Jesus era contido, né? Ele só falava o que tinha que ser falado. Ele não bateu boca, ele não estava lá na discussão. Naquele momento ele esperou, escrevendo na areia. E ai, que vontade de ter certeza do que ele estava escrevendo, né? Um dia a gente vai saber. Mas a verdade é que ele trouxe uma palavra para aqueles homens que tocou no profundo do coração. E o que ele disse foi: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Então o que ele estava dizendo, entre outras palavras, é: se vocês tiverem a autoridade para isso, para condenação, então o façam. E essa palavra trouxe
constrangimento e vergonha para eles, porque eles começaram a sair um atrás do outro, embora. Dos mais velhos para os mais novos. E a gente não sabe se os mais velhos saíram primeiro porque eles tinham muito mais pecado para lembrar, ou se eles tinham mais experiência e sabedoria para entender que realmente eles não tinham a autoridade. Mas a verdade é que eles se retiraram. Já faz mais de um ano que o Espírito Santo, dentro do lugar que Ele me colocou no ministério, Ele tem me falado a respeito da hipocrisia dentro da igreja. E é muito interessante que, por mais sincero que a gente seja perante Deus, querendo agradar a Deus, muitas vezes nós somos ignorantes nas realidades espirituais. Uma das ignorâncias é pensarmos que a gente não corre o risco de ser como esses líderes hipócritas. A gente pensa o seguinte, e eu me coloco nisso. Não, o pessoal da igreja que corre esse risco é aquele pessoal que é muito focado em costumes externos, né? Ou seja roupa, seja cabelo, práticas muito rigorosas. É isso que é hipocrisia. Mas o Espírito Santo tem me falado que hipocrisia não é somente isso. A hipocrisia significa colocar uma máscara de uma autoridade que nós não temos. Qual era o desejo daqueles líderes que queriam condenar aquela mulher? Era o desejo da condenação. E a verdade é que nós que estamos em Cristo, nós temos autoridade sim. Mas autoridade para quê? Autoridade para testemunhar. O Espírito Santo que habita em você, ele te dá autoridade, mas a autoridade para testemunhar a respeito de Cristo, não a autoridade de condenação. O que Cristo fala para eles é: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a verdade é que nós estamos em Cristo, mas nós ainda lutamos contra os nossos próprios pecados. Hoje, agora, minha carne luta contra o Espírito de Deus, para que eu faça o mal. Romanos capítulo 2, versículo de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala desse conceito de hipocrisia. E aqui ele está falando para os judeus relacionado ao gentil, mas esse conceito pode ser perfeitamente aplicado à igreja. E ele fala: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabes que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? E aqui ele fala uma frase importante que eu quero que vocês prestem atenção, que diz, ele continua perguntando: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Aqui o que ele está falando é: em que momento que você começou a ser a autoridade da santidade que você busca? Porque a verdade é que o pecado que você condena no outro, você ainda pratica. E se começar a deixar de praticar, saiba que isso é graças à bondade de Deus que te leva ao arrependimento, e não graças a você. Então até aquele que começa a caminhar para longe do pecado tem que se sentir humilde para entender que isso só é possível graças a Deus. Não existe lugar de arrogância para aquele que está sendo
perdoado por Deus. Porque a verdade é que o processo de deixar o pecado e caminhar para longe do pecado é um processo onde Deus faz a obra e nós estamos em submissão a Ele. Nós não estamos em processo de ação completo. Então nós nunca seremos merecedores da glória do que há de bom em nós. Então você está arrependido do pecado, não adianta olhar para o irmão que está cometendo aquele pecado e achar que ele é pior que você. Porque quem é bom na sua vida é Deus. Então tudo que é incoerente a esta verdade é hipocrisia. Existe esse movimento de hipocrisia dentro da igreja quando nós subjugamos os nossos irmãos como se eles fossem indignos. Quando nós desejamos punição para eles e não perdão. E também é hipocrisia quando nós olhamos para aqueles que estão no mundo e desejamos condenação. Por que é hipocrisia? Porque a igreja ainda não é perfeita, meus amigos. Eu não preciso listar aqui pecados que ainda estão dentro da igreja. Eu não preciso falar desonestidade, né? Não preciso falar imoralidade, ira, fofoca, contenda, inimizade. Eu não preciso falar essas coisas, né? Para a gente lembrar que cristão ainda está tropeçando nessas áreas. E Paulo está falando, vocês que são da aliança, como é que vocês estão arrogantes perante aqueles que vocês acreditam ser os pecadores? Então vocês são dignos de glória por um posicionamento diferente? Deixa eu te dizer um negócio. Aquilo que você está condenando o outro, você ainda pratica. Sabe quem você está condenando? A ti mesmo. A igreja precisa entender que dentro dessa história, onde nós encontramos 3 papéis, o papel do hipócrita, o papel do pecador e o papel de Cristo. Muitas vezes nós estamos usando os sapatos dos hipócritas. Não vamos pensar que a forma de ser verdadeiramente cristão e posicionado nos dias de hoje é estar absolutamente indignado e horrorizado com o mundo, ponto final. Eu falei no culto da manhã que a gente que é pastor, existe um assunto que todo mundo quer falar com a gente. O quebra-gelo com o pastor. E a comparação que eu fiz, que foi engraçada, é que quando você encontra alguém e você não sabe o que falar, tem um assunto que você puxa, né? O clima. Sempre assim, ai, tá frio hoje, né? Se esfriou, essa semana tava 30 graus, agora ficou frio. A gente sempre vai fazer qualquer comentário. Quando o clima tá ameno e você não tem um bom comentário, você fala, ai, que dia gostoso, né? Eu gosto assim, ameno. Então assim, o clima é aquele comentário básico que você faz com qualquer pessoa, qualquer idade, você não conhece. Aquela coisa para não ficar em silêncio. Com o pastor tem outro assunto, que é o seguinte, a pessoa chega do meu lado e fala, ai, o mundo tá horrível, né? Que coisa horrorosa. Nossa, eu estou tão indignado. E aí eu tenho pensado, gente, mas o povo tá indignado. Eu acho que a marca principal do cristão atual é uma indignação. E a verdade é que a indignação por si só não serve para nada. O pior do que a indignação por si só é sair opinando sem fim a respeito do quão indignado você está, como o outro é pecador. E aí eu fico imaginando Jesus olhando e pensando, e você não, né? Tá maravilhoso. A gente nunca entra numa rede social para falar, hoje estou pedindo perdão pelos meus pecados.
O Senhor me ajuda a ser menos fofoqueiro. Senhor, ajuda a conter a ira. O segundo assunto mais falado dos cristãos, além de estarem indignados com o pecado alheio, é: não tenho paciência para o ser humano. Esse é o segundo comentário. Ai, não gosto de gente. Outro dia estava numa roda de amigas. Amigas, não estou expondo vocês, mas o assunto foi: ai, tenho preguiça de gente. Aí eu pensei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada. E a verdade é que os sapatos do hipócrita muitas vezes servem perfeitamente para os pés que nós desejamos ter. Mas quando Jesus entrar na cena, e aqui eu quero dizer que você vai entender quando Jesus está ativamente fazendo diferença na sua vida. É quando Ele te traz aquela lembrança clara a respeito da situação espiritual, tanto da sua vida quanto do próximo, que é: se você não tiver pecado, atira a pedra. Porque a verdade é que Jesus, nessa história, em nenhum momento Ele diz: existe um problema na lei. Ele não se levantou contra a lei. A verdade é que a lei era perfeita. E sabe qual foi o trabalho da lei? Foi abrir os olhos da humanidade de que nós não conseguiríamos agir e fazer o bem. Por isso precisávamos de perdão. E Jesus, quando Ele aponta a hipocrisia, Ele diz: se vocês tiverem autoridade para condenar, então condenem. Se não forem perfeitos, então são hipócritas. Se o seu coração tem desejado demais a condenação do seu próximo, clame ao Espírito que arranque a hipocrisia da sua vida. Porque o que aconteceu naquela primeira ação de Cristo, quando Ele deflagrou essa hipocrisia, foi: todos foram embora. Quem ficou na história? Jesus e a mulher adúltera. E aí que Ele chega na sua segunda ação, que nós devemos olhar com muita atenção para que possamos espelhar quem Ele é. E essa ação está lá nos versículos 10 e na primeira parte do versículo 11, que diz: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. A segunda ação de Cristo depois de deflagrar a hipocrisia foi apresentar a graça. O conceito de graça é o conceito mais espetacular do caráter de Deus. Porque não existe nada que se compare à graça. Existem pessoas que acreditam que todas as religiões são verdadeiras, que todos os deuses levam a algo positivo. Mas a verdade é que só existe um Deus da graça, que é o Deus verdadeiro. Outras religiões que apresentam um relacionamento onde você precisa conquistar essa proximidade espiritual do ser desejado. Mas a verdade é que o Deus verdadeiro e criador, Ele entende a fragilidade do homem e Ele sabe que para que esse amor entre Deus e o homem seja possível, o trabalho perfeito teria que ser feito somente por Deus. E Ele então faz de forma gratuita. E o que significa isso?
Dentro da história da mulher adúltera a gente entende. Porque quando Deus fala, alguém aqui está sem pecado, se tiver atira a pedra, o que ele está falando? Quem aqui tem autoridade para condenar, fica. Todos perceberam que não tinham e saíram. Quem ficou? Ele ficou. E a grande verdade é que ele concordava com a verdade da lei. Cristo não discordou da lei. A segunda verdade é que ele tinha a autoridade para executar a consequência da lei. Ele ficou lá. E ele falou, cadê os outros? Ninguém vai te condenar? E ela falou, não tem mais ninguém. E o que ele responde é, eu tenho autoridade, não com essas palavras, mas no seu posicionamento. Apesar de ter autoridade, eu escolho não condenar. Essa é a graça. E a verdade é que o único que poderia escolher não condenar era Cristo. Porque ele cumpriu. Em Hebreus 4, versículo 14 a 16... o autor de Hebreus diz, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A graça de Cristo é aquele que não era só um líder religioso, aquele que é o nosso sumo sacerdote perante o Pai e tem autoridade para tomar a decisão, a sua marca, manifestando a marca de Deus, é a graça. E a posição dele o entrega a autoridade de absolver, e ele fez isso por você. O que esse texto diz foi exatamente o que ele fez por aquela mulher adúltera. Quando ela entrou naquela circunstância, com certeza ela nunca tinha vivido um momento mais oportuno para ser socorrida. Ela chegou naquela circunstância para ser morta. E naquela época, isso era uma realidade. E ela sabia disso. Outras pessoas tinham morrido por apedrejamento. Outras pessoas tinham sido punidas. Outras mulheres tinham sido expulsas das suas comunidades. E ela sabia que aquilo era uma realidade. E o que ela precisava naquele momento era socorro. E a verdade é que Cristo, em nenhum momento, em nenhuma atitude que ele viveu enquanto estava encarnado aqui, ele saiu do seu propósito. E o seu propósito era manifestar a graça para a salvação. O interessante dessa história é que ela está entre dois discursos que Deus faz para o povo, para as multidões. Antes do texto da mulher adúltera, Jesus fala para uma multidão: quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Depois da história ele diz: eu sou a luz do mundo, quem andar em mim nunca mais andará em trevas. Esse era o propósito dele, era um propósito de graça, de salvação. E o texto de Hebreus 4 apresenta como o Cristo
vivencie essa situação de perdoar e absolver um pecado. O autor de Hebreus 4 diz que aquele que é o nosso sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Qual é a característica de Cristo que nós devemos buscar para a nossa realidade? Quando Deus vê uma fraqueza humana, quando Deus vê um pecado do ser humano, Ele se compadece da fraqueza. Você quer saber se a indignação que você tem com o pecado vem da sua carne ou do Espírito Santo de Deus? É o seguinte: quando você olhar alguém cometendo um pecado, que você sabe que é pecado, porque você crê na palavra de Deus como verdade absoluta, e você olha alguém vivendo de forma diferente, se você sentir desejo de punição, se você desejar qualquer coisa que seja próximo à condenação, eu posso te afirmar que você está movido pela sua carne. Porque se você estiver movido pelo Espírito de Deus, que te torna mais parecido com Cristo, quando você vê alguém cometendo um pecado, você se compadece da fraqueza. Agora, ainda mais nós, que não só sentimos o peso da tentação da nossa carne, porque Cristo sentiu o peso da tentação da carne. Por isso que Hebreus 4 diz, Ele se compadece porque Ele foi tentado em tudo. E Ele é o grande sumo sacerdote, porque apesar de ter sido tentado, não pecou. Mas nós, que somos tentados e pecamos, como não sentir compaixão do outro? Como não? Porque o inimigo das nossas almas tem o foco de desviar o propósito de Deus para nós. Então ele começa a nos vender uma imagem de que a santidade depende do quanto você sente de repulsa daquele que está pecando. Mas Deus quer falar para você hoje que isso não é santidade. Santidade é abominar sim o peso do pecado e o quanto ele escraviza as pessoas, mas amar intensamente aqueles a quem Deus ama. Assim como Cristo, teus olhos no propósito. Entendendo que eu recebi tanta graça, tanto perdão, tanta misericórdia. Meu Deus, tem um irmão ali que eu acho que ele não está sentindo essa misericórdia. Eu preciso manifestar essa misericórdia. É algo que eu não consigo segurar, porque transborda daquele que entende o quão misericordioso Deus foi conosco. E vamos falar a verdade, do mesmo jeito que o sapato da hipocrisia cabe nos nossos pés, muito mais o sapato da mulher adúltera. Porque mesmo nós que estamos em Cristo, muitas vezes retornamos a hábitos do passado que não combinam mais com o nosso novo estilo de vida, com a nova criatura. E a verdade é que nós podemos correr para o trono da graça toda vez que a gente calça esse sapato. E não é ir para o trono da graça com vergonha, é ir confiantemente, porque Ele conquistou isso para mim de graça. Por isso eu vou com confiança para o trono da graça, porque a misericórdia me aguarda. Então como eu posso olhar outra pessoa, outra mulher adúltera, e não desejar para ela aquele que eu experimento, o sabor da misericórdia? Não existe nada mais doce do que o sabor de ser perdoado. A Bíblia diz que a vida com Deus é descansar em Deus, porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por quê?
Porque o sumo sacerdote se compadece de nós e incansavelmente Ele nos perdoa dos nossos pecados. Quem somos nós para negar a graça para o mundo? Quem somos nós para termos fome e sede de vingança, de punição, de condenação? Essa não é a vontade de Deus para a sua igreja, esse não é o propósito de Deus para o cristão. Vamos deflagrar a hipocrisia em nós. O que faltava nos fariseus sobrava em Jesus. O único que tinha o poder para condenar, transformou e transbordou compaixão e graça. Mas a história não termina aí. A segunda parte do versículo 11 diz que Jesus, depois de dizer, nem eu tampouco te condeno, Ele diz, vai e não peques mais. Nessa pequena frase, vai e não peca mais, existem duas grandes marcas daquele que encontra Jesus. A primeira delas é que Jesus liberta. Aquela mulher entrou naquela circunstância para não sair mais dela. A verdade é que se a lei tivesse sido seguida na sua punição, a mulher sairia morta. Mas após apresentar a graça e dizer, eu fiquei porque tenho autoridade para ficar e atirar-lhe a pedra, não vou atirar, Ele diz, vai, numa representação de você está livre. Só que a liberdade de Cristo traz algo maravilhoso que marca essa liberdade. E essa realidade é a conversão. Quando Ele diz não peca mais, isso que você viveu aqui hoje te transforma em outra mulher. Aquela que você era, não importa o que levou aquela mulher a viver um adultério. Nós não sabemos qual era a circunstância da vida dela. A gente não sabe qual era a história da infância dela, da família dela, o que ela estava vivendo, quais eram as suas dores, quais eram os seus pecados, nós não sabemos. Nós sabemos uma coisa, que a libertação de Cristo, ela vem com a consequência de uma vida convertida. E aqui nos traz um novo alerta dentro da plenitude do plano de Deus para os pecadores, para todos os pecadores, a compaixão leva à conversão. Se a vontade de Cristo é como um rio, existem duas bordas para fora desse rio, que são equívocos que podem entrar dentro do cristianismo. Um deles é a hipocrisia, que nós vimos de um lado, fora desse rio. É a hipocrisia onde as pessoas acham que santo é quem quer condenar o próximo. Do outro lado do rio é aquele que acha que existe compaixão sem conversão. Aquele que acha que o verdadeiro amor é o que não pode confrontar de forma alguma. É aquele que não traz uma nova forma de vida, como se trazer uma nova forma de vida fosse condenar o que não é. Como se apresentar a verdade fosse uma forma de controlar ou dominar o que não é.
A Bíblia diz que a verdade é o que liberta. Então, se você está livre, você encontra a verdade. Você sabe qual é a verdade. E essa verdade abre seus olhos e você não será mais a mesma pessoa no momento que você enxergar a realidade do que você vivia. Existem 3 papéis nessa história: o papel do hipócrita, o papel do pecador e o papel de Cristo. E eu posso dizer que durante a nossa vida existe a grande chance que a gente transite entre esses papéis, o que não deveríamos, mas é uma realidade. Em algum momento a gente corre o risco de ser o hipócrita que condena, no outro a gente está aqui pecando, é a mulher adúltera, mas a verdade é que nós muitas vezes colocamos Cristo num patamar distante, como se o exemplo dele não pudesse ser seguido. Está tão alto, está tão distante de quem eu sou, que eu nunca vou estar no papel de Cristo. Mas não é isso que a Bíblia diz, porque nós carregamos essa mensagem que ele trouxe. E a mensagem completa é: ele não veio para condenar. Muito menos eu vou condenar. Eu ainda sou pecador e eu ainda preciso da graça de Cristo. E eu posso ser Cristo na vida de alguém. E eu sou Cristo na vida de alguém se eu abandonar a hipocrisia. E se eu tiver graça com o pecador. Qual é o texto da Bíblia mais conhecido? Vocês podem me dizer qual é o texto que vocês acham que é o mais conhecido da Bíblia? Então vamos falar comigo. Todo mundo falou o mesmo texto, isso mesmo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o versículo 16. Mas eu queria dizer como eu queria que as pessoas memorizassem o 17 junto com o 16. Porque ele traz uma verdade maravilhosa com relação a essa terceira ação que Cristo faz. Que é vai, não peques mais. Que é, ele liberta para salvação. Essa é a terceira ação de Cristo. Liberta para salvar. E a continuação de João 3,16, quando diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Vocês sabem por que a igreja não foi chamada para julgar o mundo nos dias de hoje? Porque o mestre a quem ela deve seguir não veio para julgar, mas para salvar. Ele tinha autoridade para julgar, ele tinha autoridade para condenar. Mas a manifestação do caráter do Pai foi que o Pai amou o mundo de tal maneira e Ele tomou a decisão suprema e soberana de que eu não quero julgar o mundo, eu quero amá-lo, eu quero salvá-lo, eu quero fazer por Ele o que Ele não pode fazer por mim. João Batista foi chamado para preparar o caminho para a chegada de Cristo. E ele falava, arrependam-se porque está chegando o reino, está chegando o reino. E João Batista foi aquele que apresentou Jesus no seu momento, onde Jesus ia começar o ministério, onde Jesus ia ser batizado. E João Batista sabia a missão que ele estava carregando. E ele tinha muitas formas para apresentar o Deus que estava encarnando. Ele poderia ter falado, ele é o Criador. Esse é o Criador do mundo. Ele poderia ter falado, esse é o justo juiz, esse é o príncipe da paz, esse é o rei dos reis, esse é o filho de Deus. Mas no momento que Jesus vem em direção a João Batista, e João Batista ia declarar então a respeito
de Cristo no início do seu ministério, ele diz, e está lá em João capítulo 1, versículo 29. Viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o resumo do propósito de Jesus na terra. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse nome que Cristo recebeu, ele carrega a completude do propósito de Deus mandando o seu Filho. Os judeus sabiam muito bem o que ele queria dizer quando ele falava cordeiro. Sabe por quê? Porque desde que Deus mandou a lei lá atrás, desde que eles começaram os sacrifícios para perdão de pecados, vez após vez eles separavam cordeiros, matavam cordeiros, sacrificavam para que Deus perdoasse os seus pecados, mas nenhum cordeiro nunca foi suficiente, até que um cordeiro fosse enviado do céu, perfeito, poderoso. Esse era o Cordeiro de Deus que se sacrificaria por amor ao povo, num sacrifício definitivo. Então o propósito de Cristo é resumido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Igreja, nós não somos chamados para nada além de proclamar um evangelho de salvação. Nós estamos desviando o nosso foco, nós estamos desviando o nosso pensamento, nós estamos desviando as nossas emoções, num intuito de vendermos uma santidade que não existe, quando nós estamos nos levantando em ódio. Você foi chamado para proclamar um evangelho de salvação. Se você está desejando julgamento do mundo hoje, clame ao Espírito Santo, porque Ele deseja mudar essa realidade. A gente precisa ter fome de salvação, a gente tem que ter fome de clareza, a gente tem que ter fome de verdade, a gente tem que ter fome de graça, de misericórdia. A gente não pode ser como os fariseus que estavam lá cumprindo todos os detalhes dos rituais, quando na verdade eles estavam esquecendo da justiça, da misericórdia e da fé. Sabe qual é a justiça? Jesus perfeito veio e morreu no nosso lugar. A misericórdia é o caráter desse Deus. A fé é saber que todo aquele que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. A gente carrega uma mensagem pura e simples para qualquer ser humano entender. Tenha ele 5 anos ou 100, seja ele um rico, seja ele um pobre que não sabe escrever seu nome, ele vai entender. É de graça, porque você é amado. E sabe o que a gente está falando? A gente está discutindo indignação, porque o mundo vive como é natural para o mundo viver. É natural. É natural uma pessoa sem Cristo pecar, se até em Cristo a gente está lutando por santidade. A gente tem que ter compaixão da fraqueza do outro, porque o nosso sumo sacerdote está constantemente sentindo compaixão das nossas fraquezas, das fraquezas dos pastores que sobem nesse palco. E a verdade, não olhe para nenhum líder religioso e chame ele de pai, chame ele de mestre. Jesus diz: só tem um mestre, só tem um pai. Somos todos iguais, estamos todos todo dia correndo para o trono da graça. Graças a Deus por Cristo Jesus. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Paulo, o cara que estava disposto a morrer, ele sabia que ele precisava todo dia correr para o trono da graça. Por isso que ele deu a sua vida, sabe para quê? Para pregar o evangelho de salvação. Porque ele tinha consciência do que tinha feito na vida dele. Eu quero que vocês imaginem comigo. Cristo uma vez contou a respeito de uma parábola. E essa parábola está lá em Mateus 18. Eu não vou ler o texto todo, mas eu quero contar para vocês.
E essa parábola diz o seguinte: o rei, e ele começa falando, Jesus, o reino de Deus é como essa parábola. O rei vai até os seus servos e ele decide cobrar as dívidas. Aí ele chega para um servo que estava devendo muito dinheiro, mais de 10 mil talentos. E ele fala, eu vou cobrar sua dívida. E aí o servo não tinha como pagar. Então o rei diz, eu vou vender você e a sua família como escravos. E esse é o pagamento da dívida. E aquele servo olha para ele e fala, por favor, tenha paciência de mim. Eu vou te pagar. Eu quero pagar. E aí o rei se compadece daquele servo. E ele perdoa a dívida. Aquele servo sai. E aí ele encontra um conservo dele, que era servo dele. E aquele conservo estava devendo dinheiro para ele. E aí ele fala, eu quero que você me pague. E o conservo também não tinha dinheiro. E o conservo olha para esse servo e diz, por favor, tenha paciência de mim. Eu vou te pagar. E aquele servo olha para o seu conservo e fala, não. E ele é violento com ele e joga ele na prisão. Os outros servos assistindo aquilo, ficam indignados e vão contar para o rei. E o rei diz, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um dos seus irmãos. Quando a gente escuta essa parábola, a gente fica horrorizado, não é? Mas a verdade é que essa realidade está no nosso meio. Perdoados por Deus, com o coração endurecido para o seu próximo. Desejam punição para os seus irmãos do corpo de Cristo? Desejam condenação para aqueles que estão perdidos e que ainda não receberam a graça que nós recebemos. Não usufruíram da graça que nós usufruímos. Imagina outra circunstância. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sofreu o que ele não merecia ter sofrido para morrer pelos pecados da humanidade. Ele ressuscita no terceiro dia. Volta para os seus seguidores e deixa uma mensagem para os seus seguidores. Vocês têm um propósito. Vocês têm que se espalhar pelo mundo inteirinho e contar a respeito do que aconteceu. Ide e pregai o evangelho para toda criatura. Façam discípulos que conheçam essa verdade e que também contem essa verdade. Batizem eles como representação de uma conversão genuína daqueles que conheceram a graça do Salvador. E aí, ele possibilita que a tecnologia coloque a palavra de Deus no acesso de todo cristão. Então não existe mais aquela ignorância. E a gente chega nos dias de hoje com os cristãos com a Bíblia na mão, o propósito claro, uma ordem de continuar com um papel tão simples perto do que ele fez. Nós só precisamos pregar desse evangelho. E ele olha e assiste uma igreja que prega indignação, condenação, ódio,
intolerância, repulsa. Qual é a diferença do que Cristo viu na história da mulher adúltera? Qual é a diferença do que o rei viu na história do servo incompassivo? Para uma igreja que perdeu o foco de pregar o evangelho da salvação. O texto de João, capítulo 12, de 44 a 50, é um texto que alguns estudiosos chamam de síntese do ensinamento de Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção, esse é o último texto que eu vou ler com vocês. E diz, e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Eu quero encerrar dizendo, a mensagem de Cristo é: quem crê no Filho, crê no Pai. E quem crê no Filho, será salvo, terá vida eterna. Não andará mais em trevas, mas na luz, ou seja, manifestará uma conversão verdadeira, uma mudança de rota. Porém, quando estivermos pregando o evangelho, se alguém rejeitar as nossas palavras, nós não o julgaremos, porque nem o próprio Cristo está julgando hoje. Quando Cristo encarnado veio, Ele não veio para o julgamento, Ele veio para a salvação. E nós seguimos pregando o evangelho, porque existem ovelhas perdidas a serem encontradas. O nosso objetivo não é julgamento. E Cristo diz, um dia estas próprias palavras de salvação serão julgamento, mas o dia não é hoje. Hoje é dia de proclamação para a salvação. O dia do julgamento não é hoje. Hoje é o dia da igreja de Cristo ter fome de vida eterna. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Tem uma ordem que Deus entregou na sua mão hoje. Proclame vida eterna. Se você for ignorado, segue em frente. Se você for rejeitado, segue em frente. Se alguém te odiar, para de se defender. O nosso objetivo como igreja não é perder o nosso tempo só defendendo os nossos interesses. O nosso objetivo é seguir em frente, proclamando o evangelho, proclamando o evangelho, proclamando o evangelho. E ele termina esse texto dizendo: o que eu digo porque Deus mandou eu dizer. Igreja, nós precisamos aprender a falar o que Deus mandou falar. Tudo para além disso é vazio. Tudo para além disso corre o grande risco de ser pecado. Tudo que vem para além disso é a nossa carne falando. Então vamos fechar as nossas bocas para palavras vãs. Se você é representante de Jesus nessa terra, você não está aqui para dar sua opinião a respeito das coisas. Você está aqui para falar o que Deus quer que você fale. Eu vou pedir para você se levantar agora.
para o louvor vir aqui. Nós fomos chamados para a completude do que Jesus manifestou nessa história. Ele deflagrou a hipocrisia, tanto no outro que te condena, quanto em você que condena o outro. Ele apresentou a graça, usufrua dessa graça e pregue essa graça. E o terceiro, ele lhe libertou para a salvação. Essa é a completude de quem Cristo é. Mas alguns aqui precisam do posicionamento de escolher esse caminho. Existe o caminho de fazer o que se quer, e existe o caminho de entender quem é esse Cristo. E essa é uma escolha. Você quer escolher a Deus? Quem aqui quer escolher a Deus todos os dias? Levanta sua mão se você quer realmente no seu dia a dia começar a escolher a Deus. Olhe para Jesus. Quem escolhe a Cristo e a sua mensagem, escolhe o Pai. Louvor. Feche os seus olhos. Nós vamos cantar um louvor agora, que a gente não canta há muito tempo. Na verdade, pouco se cantou na igreja. E hoje, quando eu estava vindo para cá, no culto que eu preguei de manhã, eu escutei essa música. E eu chorei porque eu me senti tocada pela oportunidade de escolher a Deus. É um privilégio tão grande. É um privilégio tão grande. E hoje não é sobre um apelo, porque essa é uma mensagem para a igreja. É sobre posicionamento. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. E se você fizer essa declaração, que seja genuína. É você e Deus. Para de se preocupar com o contexto coletivo agora. Agora é você e Deus. E toma essa decisão se você realmente deseja escolhê-lo todos os dias. Senhor, nós te agradecemos pela sua bondade que nos leva ao arrependimento. Nós te agradecemos pela ação do Espírito Santo em nós. Cristo, nós honramos o seu nome. E nos ajuda essa semana, esse mês, a continuarmos honrando o seu nome, o seu propósito, o seu evangelho. Nos faz dignos de carregar essa mensagem. Encerramos esse culto agora como imitadores do Mestre, orando juntos a oração que ele ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Não nos deixe e a glória para sempre. Amém. Que essa semente da palavra de Deus seja uma semente no seu coração, e que o seu coração seja um solo fértil para frutificar essa semente. Amém? Boa semana a todos e Deus abençoe.